1 João, capítulo 5, do versículo 7 ao 13. Glórias a Deus, porque Deus é fiel. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são eu. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Esses 3 concordam no. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este: que deu o seu Filho e testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tem a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Esse irmão pode se sentar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia! Glórias ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nós servimos a Deus Verdade. há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos pregando a mesma coisa, confiando na mesma coisa, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Me converti numa época boa. Deveria ter se convertido há mais tempo. Mas não nasci num berço cristão. Vim do mundo para a igreja. E muita coisa do mundo eu entendi e aprendi quando estava lá. Só que não tenho proveito nenhum das coisas que aprendi lá no mundo. Aleluia! Porque o que eu aprendi lá no mundo não me traz benefício nenhum. Mas o que aprendi com Deus, isso sim é o que me beneficia. Glórias a Deus. Muitas pessoas se iludem com o mundo, amam o presente século, e logo logo a sua vida vai acabar. Aleluia! E o que vai levar consigo quando partir dessa vida para outra? Uns deixam lembrança, outros não deixam nada. Mas a Bíblia é bem clara que diz: Aleluia! não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. O máximo que o ser humano pode ter nessa vida é Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho eterno, nada mudou. Desde o início da criação até hoje. Só apenas a tecnologia avançou. Porque os planos de Deus ainda continuam indo adiante. Muitos tentam querer impedir a palavra de Deus, mas não tem como impedir. Aleluia! Não tem como tirar aquilo que está escrito. Glória a Deus!
Não tem como cancelar. Aleluia. Muitos tentaram destruir essa escritura e foram destruídos. Até o diabo já arquitetou muitos planos para acabar com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ainda está aqui. Ainda está no mundo. Aleluia. Países comunistas, Glória a Deus. países ditadores tentaram impedir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus atravessou a fronteira e chegou nesses lugares. Aleluia. Diante de muita dor, de muito sofrimento, pregadores e pregadoras pregaram o Evangelho, anunciaram as boas novas, partiram pregando a verdade e serão galardoados no reino dos céus. Mas quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, onde nós lemos em 1 João, capítulo 5, versículo 7 ao 13, diz: porque 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Não poderia dizer assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Mas por que na colocação está assim: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo? Aleluia. É só nós passearmos na Bíblia e nós vamos entender o porquê que o autor do livro de João colocou o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e não colocou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele estava querendo tirar Jesus da colocação? Claro que não. Porque se nós observarmos a palavra de Deus e Jesus, eles são um só. Se você despreza a palavra, você despreza Jesus. Se você despreza Jesus, você está desprezando automaticamente a palavra. Quando Jesus falou assim: examinar as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus e a palavra são um só. Quando eu vejo pessoas imorais, pessoas abomináveis, pessoas incestuosas, pessoas zoofilistas, Glória a Deus. transgredindo a palavra de Deus, estes homens e essas mulheres já têm o inferno garantido. Só que infelizmente, irmão, estamos numa época de pregadores top de linha, pregadores light, pregadores modernos, que não querem mais pregar a verdade e introduzir em suas pregações céu ou inferno. Por quê, irmão? Eles não introduzem mais isso porque eles têm medo de perder popularidade. Aleluia. Estamos numa época difícil, aonde a Bíblia diz que nos últimos dias homens sem temor nenhum fariam de vós negócio com palavras fingidas. Sabe o que é isso? Eles seriam abanadores de pecado e não falariam mais a verdade. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 testificam ainda no céu. Para ir para o céu, Aleluia.
você tem que amar a palavra de Deus. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. No livro de Apocalipse, capítulo 14, diz que o Evangelho é eterno. Ainda que você tire os versículos que te incomodem, 3 anjos vai vir aqui na terra, vai pregar o Evangelho. Você querendo ouvir ou não querendo ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz também que 3 testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam no mundo. E é o que eu digo, não tem como você alterar aquilo que já está escrito. O que já está na Escritura já é o suficiente para nós se salvarmos. Nada podemos contra a verdade, está escrito, a não ser pela verdade. E se a pessoa odeia a palavra de Deus, é porque a verdade está o incomodando. Aí o versículo 9 diz: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Aleluia. Porque o testemunho de Deus é esse, que deu o seu Filho e testificou. Aleluia. Deus entregou Jesus por nós e testificou. Ao nome de Jesus Cristo se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Todos se dobrarão ao nome de Jesus. Glória a Deus. O versículo 10 diz: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não crê no testemunho de seu Filho que deu. Aleluia. Aí você vê os homens aí, irmão, os homens imorais, as mulheres imorais, zombando do nome de Jesus, fazendo escárnio, desprezando na televisão, no jornal e na revista, e ainda tem a porcaria da televisão que ainda dá audiência para eles. Para zombar do nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que não há esperança a não ser o nome de Jesus. A porta é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 11 diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. A vida eterna está em Jesus, meu amigo e minha amiga. Não adianta você querer escancarar a porta. Não adianta você querer desprezar a palavra de Deus. Você aí, ó, que não prega a verdade nas redes sociais, Deus não te vendo, tá? Você mostra tudo nas redes sociais, mas não mostra a palavra de Deus. Você pode ganhar muitas vidas, como automaticamente você pode destruir também, se autodestruir, por omitir a palavra de Deus. Não há outra esperança a não ser Jesus. Aleluia. Porque salvar a tua alma. Glória a Deus. Aceite a Jesus.